Dos dados obscuros, concentrados no Bosque Negro, um Kuramon surgia. Diferentemente dos demais, possuía uma personalidade especialmente única. Muito curioso, menos coletivista do que os demais. Tendo um grau de autossuficiência muito grande, tendo uma consciência própria, o levando para fora do bosque para bisbilhotar as redondezas. Ficava encantado com o mundo, mas sempre muito arisco, com um instinto aguçado de sobrevivência, percebendo rapidamente que era muito presente a patrulha dos anjos na região, buscando então se afugentar, em busca de exploração e buscando regiões menos hostis, neste processo evoluindo para um Tsumemon e isolado dos demais de sua espécie, desenvolveu de fato uma personalidade própria, extremamente individualista, egoísta e muito travessa, gostando de pregar peças por onde passava. Alcançando a área glacial, percebeu a predominância de uma vida selvagem, mas também muitos vilarejos pacíficos, a qual eram as principais vítimas de suas peripécias. Mas sempre muito sagaz, não encontrou dificuldade em se afugentar de ameaças e conseguindo meios de subsistência. Foi neste período em que evoluiu para um Drakumon, e em meio às suas andanças, encontrou uma caverna. Bastante suspeita, era como se ela possuísse algo que o atraísse até ali. Adentrando aquela gruta, encontrou ao seu fundo um Ice Devimon, que o tratou cordialmente, muito nobre, e em poucos minutos já estavam conversando intimamente, e o demônio contava a ele sobre um grande Lorde das Trevas que voltaria ao mundo digital para trazer uma nova era. E Drakumon se entusiasmava com as lendas sobre o Rei dos Vampiros e passou a corroborar com este Ice Devimon. Perto da região existia um parque de diversões, de propriedade de um Noble Pumpkinmon, onde Drakumon se infiltrou e fez amizade com um Pagumon, que era reconhecido como pupilo do sucessor da nobre abóbora. Corrompendo aquele Pagumon a partir de seu desejo travesso, semelhante ao de Drakumon, o levou aos poucos para fora do parque, até conseguir o levar até a caverna, apresentando os ideais de Ice Devimon e o fazendo se comprometer com aqueles propósitos, com ambos, Pagumon e Drakumon, passando um bom tempo fazendo travessuras e indo diariamente visitar a caverna, com a dupla evoluindo para um Picodevimon e um Bodiemon. Certo dia, um grande vassalo de Gran Drakumon chegava à caverna com um gigantesco exército de mortos-vivos. Era o primeiro grande movimento. Murmucusmon vinha para aumentar o tamanho da fresta dimensional que havia dentro daquela caverna, fazendo vir ao mundo outra grande horda de Digimons obscuros, composta por Digimons demoníacos. Realizando tal feito, utilizou uma estranha garra negra de aspecto horripilante para aumentar a fresta dimensional, e saíam dela inúmeros Digimons de aparência demoníaca, e conforme chegavam ao mundo digital, a garra parecia expelir ainda mais negatividade. Aquelas criaturas que saíam de outra dimensão se somavam ao já gigantesco exército de Murmucusmon. Eram criaturas em formas esqueléticas, todas de aparência hostil e maléficas. Agora Murmucusmon teria o maior exército que o mundo digital já havia visto. Picodevimon e Bodiemon resolvem integrar a marcha, pois estavam entusiasmados com a execução dos planos do Rei dos Vampiros que tanto ouviram falar por Ice Devimon. E ao entrarem no exército, recebem poder daquela garra rancorosa, evoluindo para Devimon e Jokermon, marchando com a tropa de Murmucusmon até as terras do reino de Troia, onde causariam grandes estragos.
um baque inimaginável para aquele período. A campanha se iniciava vitoriosa e Murmuxmon derrotaria até mesmo cavaleiros tidos como imbatíveis, o grande estrategista Duffetmon e o senhor de todos os cavaleiros, Lord Knightmon. A dupla governava o Império de Troia e caíram perante o poder das trevas. Parecia uma ofensiva de sucesso, mas acabaram por ser freados pelas forças de Ophanimon, que contava com o apoio de Shiny Greymon, e também se viu o despertar de King Longmon, o grande dragão sagrado, durante a ofensiva de Murmuxmon. Esta virada de jogo resultou na vitória incontestável dos Anjos, confronto que ficou conhecido como a Batalha do Reino. As tropas obscuras eram massacradas, e Devimon e Jokermon, covardes, logo trataram de fugir, antes que a derrota se concretizasse. Mas, em meio à confusão, se separaram. Jokermon pôde ver o golpe de misericórdia da Arcanjo contra Murmuxmon, como o palhaço, aproveitando a situação para sorrateiramente surrupiar a garra rancorosa que Murmuxmon carregava. Apegando, logo saiu, tentou fugir como podia e teve êxito. No caminho de volta para a área glacial, se reencontrou com seu parceiro Devimon e, desiludidos, optaram por seguir caminhos diferentes. Quando partiram para guerrear contra os Anjos, a área glacial passou por drásticas mudanças. Assistiu à coroação de Vaikmon como Rei do Norte, emplacando uma nova política que ameaçava o parque de Noble Pumpkmon, pois os Digimons do parque eram mal vistos, tidos como um antro de seres malignos. Devimon então retornaria à sua vida no parque, auxiliando seu tutor e se preparando para assumir a direção. Jokermon voltou à caverna e lá encontrou um Marin Devimon, a forma evoluída de seu antigo mestre, relatando então o fracasso da Marcha dos Mortos-Vivos, mas que havia conseguido fugir com a mão rancorosa. Deixaram o tempo passar, tentavam se reestabilizar e traçar novas rotas, e voltando-se para uma vida menos agitada, focado em atazanar a vida dos Digimons, passou a atacar vilas nas posses de Vaikmon. Gostava da subversão e de provocar a coroa, travando batalhas com os capangas de Vaikmon e conseguindo evoluir nesse período para um Piedmon. E no mesmo período, Devimon, que se encontrava no parque, havia levantado um castelo, se trancando nele e evoluindo para um Vandemon. Certo dia, Vandemon retorna à caverna para conversar com Piedmon e Marin Devimon. Se dizia preocupado com o parque e relatava as ameaças que recebia de Vaikmon. Vinha à procura de poder e se seria possível um tratado com Grandrakumon para adquirir a força necessária. Foi quando Piedmon, de forma covarde, atacou o vampiro pelas costas com a garra rancorosa, perfurando a barriga de Vandemon, absorvendo seus dados, e devido à energia negativa daquela garra, algo extremamente improvável e estranho aconteceu. Os dados eram fundidos de Piedmon e Vandemon, gerando uma criatura de puro rancor e trevas. Era Voltobaltamon. Com aquele poder extremo, logo se encaminhou até o parque. Ninguém sabe ao certo se quem está sob o controle da consciência é Piedmon ou Vandemon, mas chegando ao parque, o destruiu, gerando grande caos, assassinando Noble Pumpkmon, recrutando um grande número de Bakemons que lá viviam desde os tempos antigos, quando a região ainda era um cemitério. Com a negatividade de Voltobaltamon, conseguia conceder poderes a seus vassalos, e logo se tinha inúmeros Soulmons e Phantomons, e visando o domínio completo da região, fizera uma grande embarcação fantasma, passando a navegar pelos mares. O objetivo do pirata maligno seria derrotar Vaikmon,
Um ataque devastador foi feito às principais vilas da área glacial. Não encontraram resistência, submetendo todos a seu jugo. Até que após dias de procura, enfim haviam encontrado a embarcação oficial de Vaikimon, com Voltobaltamon sendo surpreendido, facilmente derrotando aquela tripulação, mas descobrindo que Vaikimon não se encontrava mais na área glacial, mas encontrando um adversário à altura, um dos discípulos do antigo grande pirata Olegmon. Surgia Regalegusmon, que apesar de poderoso, não conseguiria derrotar Voltobaltamon, e uma nova série de conflitos na área glacial se desdobraria por eras. Era o início de uma nova etapa da área glacial.